Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta, professora Silvia Ferreira mais uma vez, dando continuidade ao nosso módulo de gramática. Você que está se preparando para a banca VUNESP e está aí curiosíssimo a respeito da nossa última classe de palavras que envolve aí a classificação morfológica. Lembrando, mais uma vez, que esse é o pontapé inicial para nós começarmos a discutir questões um pouco mais elaboradas e mais profundas no aspecto da gramática. Falaremos agora, portanto, da classe variável, mas que se classifica ou se destaca dessa classificação morfológica, porque nós estávamos até o bloco anterior, ou até o nosso encontro anterior, falando das classes nominais. Agora nós começaremos a falar da classe verbal, ou seja, das 10 classes de palavras, nós temos 9 classes que são vistas como nominais, e uma classe que é a classe verbal, que obviamente estou fazendo referência ao verbo. Se nós fôssemos conversar aqui a respeito de uma recordação a respeito daquilo que nós aprendemos lá no nosso processo de alfabetização, ou seja, sempre faço referência à tia e eu não faço essa referência com nenhum caráter pejorativo. Sou muito grata a todas as tias que passaram na minha vida, porque foram elas que deram sentido ou que despertaram em mim a vontade de ser professora de língua portuguesa. Então, as tias fizeram tão bem a sua missão, desempenharam tão bem o seu papel, que conquistaram aí mais uma adepta para também ser, por que não, uma tia, né? Então, nesse contexto, olha só, eu vou fazer várias referências, porque isso aqui é uma matéria muito básica. E exatamente por ser básica, às vezes a gente acaba negligenciando, esquecendo. Nós fazemos uso o tempo todo dos verbos, mas às vezes a gente erra na concordância, a gente às vezes erra na conjugação. E a banca VUNESP, ela nos investiga, ela sabe exatamente em que momento nós cometemos os nossos deslizes gramaticais, tanto na escrita quanto na oralidade. Então, eu já estou anunciando para você que das 10 classes de palavras, o verbo é uma palavra com muito valor, com muito significado na sua vida. A gente vai citar de agora até o final das nossas aulas, tudo praticamente eu vou citar a palavra verbo nas nossas aulas, porque é o carro-chefe. Nós vamos entender e eu vou começar a explicar para você por que essa palavra é o sustento de toda e qualquer análise, de toda e qualquer abordagem que a banca venha fazer com relação aos aspectos gramaticais. Então, só para a gente fazer aquela leitura básica, né, ou para que você consiga recordar, então, da sua tia, espero que ela tenha sido importante na sua vida, como a minha foi, nós vamos entender aqui que a definição básica de verbo é quando nós fazemos referência à ação, quando nós fazemos referência a um estado, ou quando nós entendemos que a ação desempenhada não pode ser praticada necessariamente como por pessoas. Então, olha só o que eu fiz para você aqui, para a gente entender essa informação, é exatamente a isso que faço referência, tá vendo? Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Silvia, então, além de saber que uma palavra expressa a ação, eu também preciso saber o momento em que ela em que ela ocorreu? Sim. E além disso, além de saber o momento, você ainda vai precisar saber a pessoa que praticou esta ação. Então, nós vamos fechar assim, ó, verbo é a palavra que expressa ação. Esta ação acontece num determinado momento e ela é praticada por determinada pessoa. Por exemplo, eu escrevo com rapidez. É o exemplo que eu coloquei para você em tela aqui, ó. Eu escrevo com rapidez. Eu vou entender que aqui, se eu pedisse para você quem foi o praticante desta ação, está claro que sou eu. Eu encontro a palavra abertamente expressa, claramente expressa aqui. A ação, qual é a ação que foi desempenhada? O escrever. Quem escreve, escreve.
E aqui, olha quem aparece. Já vou conseguir resgatar com você uma informação da aula passada. Se eu tivesse que classificar ou trazer o sentido dessa expressão, você vai falar assim, você vai escrever com rapidez é modo. Maravilha! Quem praticou a ação fui eu, a ação é o escrever e esta ação se deu de um determinado modo, com rapidez. É, portanto, uma locução verbal que traz a semântica, traz ao contexto uma ideia de modo. Então, verbo é a palavra que expressa a ação? Sim. Mas, pula para cá, pula para o último. O que acontece? Existem ações que nós não conseguimos desempenhar, que são as ações exercidas, praticadas e realizadas pela natureza. Portanto, existem os verbos que são classificados e vistos, nomeados como verbos que expressam o fenômeno da natureza. Uma ação ocorrida num determinado tempo. Também preciso fazer referência ao tempo, que é o passado, que é o presente, que é o futuro. Vamos aprofundar essa informação na próxima aula, mas aqui é só para você entender que o tempo, independente se você não tem a pessoa, você tem o tempo verbal. As ações realizadas por fenômenos da natureza acontecem dentro de um determinado tempo. Olha o meu exemplo, naquela noite trovejou muito. Sou Silvia, quem é que praticou esta ação? Porque aqui não tem claramente apresentado no seu contexto quem praticou a ação. Já fica aqui a nossa dica. Se é fenômeno da natureza, nunca vai ter o praticante da ação. É exatamente nestes aspectos que a gente já começa a perceber as possíveis pegadinhas de prova. Ou seja, se é a natureza que está praticando a ação, se não tem uma pessoa praticando a ação, este verbo tem que ficar sempre invariável, sempre no singular. Nós não temos nunca a presença da pessoa que realizou esta ação. E no meio, nós temos assim, o verbo, ele pode expressar um estado, ou seja, lembra daquele adjetivo que nós falamos no nosso encontro passado, nos encontros passados, que é a palavra que serve para caracterizar, qualificar, descrever, trazer um estado. Lembrei, Silvia. Muitas vezes, quando eu quero colocar a presença deste adjetivo para chegar até o ser que vai receber esta qualificação, eu vou fazer uso de um verbo que expressa estado. Porque, na verdade, não é para praticar a ação. Eu quero só que o ser a quem faço referência seja qualificado. Então, nesse contexto, para a gente fechar, verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Os tempos nós veremos na nossa aula posterior, mas eu vou convidar você para vir até a lousa mais uma vez para a gente fechar esta informação. Olha só. Então, eu falei necessariamente que o verbo é uma palavra que sofre variação. E quando eu falo que essa palavra sofre variação, ela sofre variação de pessoa, porque você tem aqui as pessoas que são vistas como pessoas no singular ou no plural. E exatamente estas pessoas, já fica aqui a dica, estas pessoas, em relação ao verbo, elas são sempre soberanas. O ser que pratica a ação, aquele responsável por praticar a ação, nós vamos entender que ele é soberano em relação ao verbo. Por isso, olha, a pessoa que pratica a ação, que você já está reconhecendo este Szinho aqui, como sendo o nosso famoso sujeito, porque sujeito é aquele que pratica a ação. Depois nós vamos entender que ele também pode sofrer a ação. Mas aqui, olha, em relação ao verbo, ele é sempre maior. Logo, o sujeito manda no verbo. Estaria justificada, portanto, a observação ou a regra de você não poder dizer nós quer. A gente sabemos, nós vai, não é isso? Essa situação, aquela mesmo exemplo que eu usei há alguns minutos atrás, que eu falei, as mina pira. Já ouviram essa expressão? As mina
pira. Você usou, claro que a linguagem informal, mas quando eu falo as minas, já não ornou a concordância nominal. E agora, quando eu falo as mina pira, pelo menos mais de uma menina, então por que que este verbo não foi para o plural? Você fala, Silvia, licença poética. Pode ser, não vamos discutir a causa aí, não é este o momento de discutirmos isso, mas vamos entender que se eu fosse trazer isso à tona para uma concordância ou para uma exigência gramatical, eu cometi o erro, além do erro da classe da concordância nominal, o erro da concordância verbal. Veja, o verbo, portanto, ele é o pilar, tá? A gente já vai colocar assim. Todas as vezes que eu for olhar para uma expressão, para uma oração, para um trecho, enfim, que eu for fazer a análise desse trecho para descobrir o que de fato a banca quer, eu vou começar sempre do verbo, tá? E isso é bíblico, porque na Bíblia está dizendo assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, eu vou olhar sempre para o verbo. Depois eu vou para as relações hierárquicas. Eu sei que o verbo, ele é subordinado ao sujeito. Princípio da concordância verbal. Mas eu sei que às vezes o verbo não dá conta do recado e ele vai exigir uma complementação. Então, sujeito, verbo e complemento vai nos perseguir agora, de agora para frente. Não tem mais como nós negociarmos esta observação. Então, sujeito, verbo e complemento é exatamente essa disposição que fiz aqui, ó. A pessoa vai praticar a ação em cima do verbo. Portanto, singular com singular, plural com plural. Depois nós vamos adentrar aí ao campo dos modos verbais, das vozes verbais, mas o que eu coloquei aqui é só para você perceber por que será que esse verbo é tão concursístico? Porque além de suas várias classificações, várias alterações com relação à sua classificação, ele ainda sofre as alterações advindas aqui destas circunstâncias para efeito de concordância, para efeito de trazer o tempo que eu quero colocar ou que eu quero deixar claro aqui dentro do meu texto. E, para a gente fechar esta aula, os verbos que expressam ação, eu já falei para você, né? São aqueles verbos que contêm a ação desenvolvida por pessoas, essa ação é desenvolvida por pessoas, ou você tem a ação que é desenvolvida pelo fenômeno da natureza. Legal. Lembra disso aqui? Se o verbo expressa uma ação da natureza, ele não é um verbo pessoal, ele é um verbo impessoal. E se ele é um verbo impessoal, ele vai ficar sempre no singular. Entendi. Silvia, só estes verbos devem ficar no singular? Não, não. Esquece, não tem só, não tem nunca, não tem sempre na nossa querida língua portuguesa. E aí, para a gente fechar esse bloco, os verbos que expressam o estado. Portanto, pela lógica da informação, você consegue entender que tudo aquilo que não tem um sujeito praticando, ou seja, não tem uma pessoa, não é uma ação da natureza, vou classificar como verbo que expressa estado. Ok, vem para cá. Sabe isso aqui? Você vai guardar para a sua vida também, ó. Já pode fazer uma anotação maior. Ok? Para você guardar. Silvia, seca PPF VT? Sim, olha só. É verbo ser, verbo estar, verbo continuar, verbo andar. Pelo amor de Deus, lembra sempre que a gente não generaliza, tudo bem? A gente não generaliza. Todas as vezes que eu olhar para um verbo andar, ele vai ser um verbo do estado? Não. Esquece essa história. Já vamos começar a entender que não existe esse cesto, né? Essa caixa única de classificação. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer,
ficar, virar. Silvia, por que você está pondo eu tô pensando aqui, como é que eu chamo isso aqui mesmo? Ai, Silvia, isso é um asterístico, pelo amor de Deus, asterisco. Deixa o tico em casa. Asterisco. Por que eu coloquei os asteriscos nestes verbos? Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, virar e tornar-se. Estes que estão acompanhados de asterisco, dependendo do contexto em que estiverem inseridos, eles não podem ser vistos como verbos que expressam o estado. Tudo bem? Mas a gente vai aprofundar esta informação mais à frente no nosso próximo encontro. Volta aqui para a nossa tela e a gente vai entender que o verbo aqui, ó, esta aula foi só para você começar a respirar um pouquinho e recordar o que está por vir é mais emocionante. Eu aguardo você no próximo encontro. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!